Fala galera linda do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série de como trapacear no truco mineiro e paulista. E hoje vamos aprender a parte 2 da técnica que eu considero que é a mais foda para se tirar vantagem em um jogo de truco, porque geralmente quando você vai jogar truco, você geralmente joga com baralho de outras pessoas, ou quando você vai jogar num bar, você joga com os baralhos que tem lá. Então essa técnica que ajuda muito para quem não tem paciência de ficar montando maço ou acha muito complicado. E, bom, se você não viu a parte 1, vá na links na descrição. Se você não viu a série desde o começo, desde o primeiro episódio, porque esse aqui é o episódio 6, então links na descrição, vai lá, eu espero. E é isso aí, sem mais delongas, vamos aprender. Então, como visto na aula passada, aprendemos a distribuir as cartas daquele jeito que eu ensinei para vocês, né? Então você distribui se dando aquelas cartinhas a mais. Bom, a partir daqui você tem que analisar o seu jogo e as cartas que você não for usar no jogo, no caso as cartas que você vai descartar, você tem que deixar elas por último. Então, nesse caso aqui, eu me dei 2 cartas a mais, então vai ser 2 cartas que eu vou ter que descartar no final do jogo. Então, a primeira coisa é você analisar o seu jogo. E bom, vamos simular aqui que a gente está jogando uma partida de truco mineiro. Eu vou ver que você usa aquela técnica e eu já estou vendo 3 cartas do meu jogo. Nesse caso aqui eu tenho uma dama, um 2 e um valete. Bom, aqui você já pode pensar em quais as cartas que você vai descartar. No caso aqui, a dama é uma carta ruim, ela já está por baixo. O valete, eu ainda tenho que ver as minhas cartinhas a mais. Então você puxa o valete aqui. Eu estou vendo que é um 5. O valete é melhor do que o 5, então eu vou conservar o valete. Se ele fosse mais ruim do que o 5, por exemplo, se o 5 tivesse por cima, eu ia só passar ele para baixo. Mas como o valete é uma carta melhor do que o 5, então eu faço o seguinte. Eu pego aqui o valete com o dedão, empurro para cá. E aqui eu venho com um toque bem sutil no 5 e você consegue puxar ele. Você puxa ele e passa ele para baixo. Isso, obviamente, numa velocidade bem mais rápida do que eu fiz agora. No caso, seria isso daqui. E pronto. E bom, agora eu posso ver a próxima carta. Outro 5, não vou querer. No caso aqui, vamos descartar ele. E você só passa ele para baixo. E aqui, agora já temos os nossos 2 5 aqui por baixo. Aí as pessoas perguntam, Thiago, mas e se tivesse uma carta boa por baixo do valete? O que eu iria fazer? Muito simples. Vamos dizer aqui então que tenho o 2 por baixo do valete. Então você puxa o 2 do mesmo jeito, só que dessa vez você não vai passar ele para baixo, você vai ficar segurando ele assim. E ainda aparentemente você tem 3 cartas na sua mão, por isso que não é desconfiado, essa técnica é muito boa. Passa o 2, pega o valete, passa, e a dama você passa para baixo. Do mesmo jeito, as cartas que você vai descartar vai ficar embaixo sempre que você fizer esse processo, entendeu? Então é sempre analisar, você vai passando, se você vê uma carta boa, você segura ela, a carta ruim você passa para baixo, passa para baixo, passa para baixo, é uma carta ruim, você segura, pega o 2, passa o 5 para baixo, e você consegue ir descartando. Nesse caso aqui eu vou querer guardar o valete, então é só você passar ele para cima. E tá vendo que assim, você tem que treinar bastante, cara. Você tem que treinar muito para fazer essas seleções muito rápidas, porque todas as ocasiões serão diferentes. Sempre que você se der essas cartas a mais, não vão vir sempre as mesmas cartas, né? Nesse caso aqui veio as cartas praticamente tudo ruim, mas vão sempre vir ocasiões diferentes, ok? Então aprendam a explorar essas diferenças e treinem bastante para você executar isso com perfeição e total confiança. E agora vamos aprender a jogar essas cartas, né? Porque como você está com elas na mão, os jogadores vão jogar as cartas deles e vai chegar a sua vez. Aqui eu já tô com as minhas, você já está com as 2 cartas que você vai descartar embaixo.
ok? Primeiro treina aquela técnica lá, depois volte ao vídeo aqui. Agora você vai fazer o seguinte, dá uma apertadinha aqui só para alinhar mais as cartas, para fazer elas ficar mais grudadinhas. Empurra o valete um pouquinho torto, assim. Empurra o valete. Aí você empurra o 2 um pouquinho também, empurra o 2 assim bem devagarinho. Pinça aqui, ó, a dama, tá vendo? Você pinça todas as cartas que estão aqui. Pinça, puxa um pouquinho para cá e aqui você consegue segurar daquela mesma forma, aparentando que você tem 3 cartas e as cartas a mais estão atrás. As cartas que você vai descartar estão atrás da dama aqui no caso. Vão ficar atrás dessa carta aqui no caso. Ok, aí vamos dizer que chegou a sua vez de jogar. Se você tiver que jogar uma dessas duas cartas aqui, que nesse caso aqui é o 2 e o valete, é muito mais fácil, é só você pegar o valete e jogar. Ou se for o 2, você pega o 2 aqui, puxa bem rápido e joga. Muito fácil. Ah, e se precisar jogar a dama, porque no jogo é tudo variado, né? Você não sabe o que você vai ter que jogar. E você não pode ficar trocando as cartas de lugar toda hora. Então o que você vai fazer? Se você tiver que jogar a dama, você vai pegar a dama aqui, desse jeito aqui. Você vai puxar ela com o dedão e com o seu indicador você vai segurar essas cartas que estão a mais aqui. Tá vendo? Eu puxo a dama com o dedão e o indicador ele fica aqui segurando as cartas que estão a mais para elas não saírem junto. E ao mesmo tempo que você for puxar a dama, você vai alinhar todas as cartas assim e joga. Tá vendo que eu puxei e alinhei todas as cartas que estavam na minha mão? É só fazer isso. Então vamos fazer mais uma vez. Você alinha, puxa aqui um pouquinho. Nesse caso aqui eu desalinhei. Se você quiser, você pode apertar aqui, ó, para alinhar elas mais. É porque esse baralho aqui já tá um pouquinho velho, eu não tô tendo baralhos novos, então é isso aí. Então você tá aqui, você pega a dama, empurra e puxa e vai alinhando as cartas ao mesmo tempo. Isso aqui é uma das coisas que você vai precisar treinar pra caramba, cara. Você vai ter que treinar isso aqui muito para fazer direitinho na hora sem errar, ok? Então agora aparentemente tem que aparentar que eu tenho 2 cartas na minha mão. Aparentemente tem que aparentar. Então você empurra o valete aqui e pronto. Tem 2 cartas na minha mão. Se você tiver que jogar o 2... Bom, o valete é um pouco mais fácil, né? Porque o valete é só você pegar ele aqui e jogar. E agora tá aparentando que você tem uma. Isso aqui você segura mais escondido pra ninguém ver que tem cartas a mais. Se você tiver que jogar o 2, é a mesma coisa. Pega e alinha. A mesma coisa da dama, ok? Só você, entendeu? Só você puxar, segurar e alinhar e pronto. Agora o jogo já pode ter acabado aqui, mas vamos dizer que não acabou e ainda você tem que se livrar desse valete. Então o que você vai fazer aqui? Aqui a gente vai usar um conhecimento muito utilizado que você joga o valete e aparentemente as cartas sumiram. Não, mas na verdade você depositou elas de volta no monte. E como você faz isso? Aqui a gente vai usar uma técnica muito legal, uma técnica conhecida como empalme de cartas. Você vai fazer o seguinte: você vai posicionar o valete na sua mão desse jeito aqui. Isso aqui seria o empalme que você... Isso aqui eu acho que é a parte mais difícil. Você empalma as cartas aqui, você trava elas aqui contra seus dedos, assim. E você vai fazer o seguinte: as cartas empalmadas, você vai fazer isso aqui bem rápido. Você empalma e você vai fazer o seguinte: você vai puxar o valete assim um pouquinho para o lado, cuidando para que essas cartas fiquem bem escondidas na sua mão e as pessoas que estão lá na frente não vão estar vendo isso. Então você empalma, puxa o valete assim um pouquinho para o lado. Você vai jogar o valete e na mesma hora que você jogar o valete, essas cartas aqui que estão na sua mão, você tem que estar com um montinho perto, um bloquinho perto. Você vai depositar elas nesse bloquinho. Você só chega assim, pega e deposita. Porque é uma coisa muito natural, porque geralmente quando você acaba um jogo, você pega os bloquinhos, junta as cartas todas e dá para outra pessoa embaralhar. Mas no caso aqui,
Isso aqui é só uma desculpa, porque as pessoas vão estar com atenção na carta que você jogou. Você jogou aqui, as pessoas vão estar com atenção aqui, então elas nem vão atinar nisso aqui, ninguém vai imaginar isso. Mas você tem que fazer direitinho, então treinem bastante. Aí você junta, ou se você quiser for um pouquinho mais ousado, você pode fazer assim, ó, você pode jogar a carta. Isso aqui é caso se você não tiver um bloquinho perto. Você joga as cartas, fica com elas empalmadas. Ok, todo mundo viu que o jogo acabou, então você junta as cartas assim, ó. Deixa essas cartas aqui caírem e junta. Ninguém vai reparar que aqui tem cartas a mais, então você junta tudo e acabou o jogo. É isso. Gente, eu espero que não tenham ficado dúvidas. Rever o vídeo se for preciso, ok? Mas se mesmo assim ficou alguma dúvida, rever 1 milhão de vezes. Mesmo se ficar dúvidas, manda nos comentários que eu vou ajudar vocês. Eu sei que ficou um pouquinho grande, mas isso aqui é uma coisa que precisa de bastante explicação, porque não envolve só técnica, envolve um pouquinho de distração. E distração é um pouquinho complicado, vai exigir um tiquinho de habilidade por parte de vocês, então treinem bastante mesmo. Gravem vídeos de vocês fazendo isso se for possível e mande pra mim. É isso aí. Dúvidas nos comentários. Se você gostou, dá um gostei. Se inscreve no meu canal se você gostar do conteúdo. E é isso aí. Nos vemos até o próximo vídeo. Eu amo todos vocês. Um abração e falou!